grande parte dos artistas que eu conheço fazia teatrinho na escola, descobri lá que eu gostava de trabalhar com isso, não queria trabalhar com isso. Depois, na faculdade, não fiz artes cênicas, fui fazer desenho industrial. Você é de São Paulo, sou de capital? Sou de São Paulo. Aí fui fazer outra faculdade, que na época meu pai falou, não vai fazer. Meu pai também era artista, e aí ele falou, não vai fazer. Foi o caminho contrário, né? A maioria dos meus amigos tem família artista, eles incentivam. Meu pai era o oposto, assim, não queria de jeito nenhum. Mas porque ele tinha algum trauma. Traumas. Que a gente sabe o tamanho dos desafios, né? E aí ele falou, não vai fazer. E como eu dependia dele naquela época pra pagar qualquer faculdade que eu fizesse, eu falei, tudo bem, então eu vou fazer outras faculdades, vou pesquisar outra coisa. Fui fazer desenho industrial, que eu adorei minha faculdade. Tinha que ser com arte, assim, eu sempre gostei de desenhar, de todas as… tudo que envolvia arte me brilhava os olhos. Então eu fui escolher essa outra faculdade e amei fazer. Quando acabei a faculdade, falei, pronto, agora eu posso fazer o que eu quero, agora eu vou fazer o que eu quero, né? Então aí eu fui fazer um curso profissionalizante de atriz, né? E depois aí fui emendando um curso atrás do outro. Quando eu terminei esse curso profissionalizante, eu falei, tá, agora eu vou explorar outras coisas que eu não aprendi nesse curso. Aí foi quando eu comecei a entrar na comédia. Que aí Mas você já era engraçada? Você já tinha essa… Então, isso é curioso, assim, já falei algumas vezes isso no meu Instagram e eu gosto de trazer esse peso pra essa resposta, porque as pessoas acham que a resposta padrão pra isso é sempre isso, de a pessoa já era engraçada desde cedo, era engraçadinha da turma. O meu era uma história, eu falo que eu tenho duas versões. Eu tenho a versão de, sim, eu era uma pessoa legal com as pessoas, eu já tinha um humor mais sarcástico, tipo, já era mais irônica, mais debochada, mas nunca fui a engraçada da turma nem nada. E eu falo, tem essa versão, que é a versão leve, e tem a versão real, que é bomba. Gosto muito de trazer esse assunto, que é… Eu entendi que eu sabia fazer bem comédia, eu treinei isso da minha vida inteira, porque o meu pai batia na minha mãe. Quando eu era mais nova, a vida inteira, ele batia. E eu descobri que a única coisa que linkava eu e o meu pai era o senso de humor. E eu entendi que eu acalmava ele quando eu fazia ele rir. Então eu comecei, dentro de casa, a falar, tá, pera, como é que eu faço ele não ficar agressivo? Então, você é filha única? Eu e um irmão mais velho. Então, dentro de casa, eu começava… Era o tempo inteiro. Eu falei, eu tenho que fazer meu pai dar risada. Eu tenho que fazer meu pai dar risada. E o humor do meu pai hoje em dia, muito parecido com o meu também, que é muito irônico. Então, tinha uns desafios, assim, não era qualquer coisa. Então, eu fui treinando dentro de casa, assim. E aí, quando eu vi, já fazia parte completamente da minha personalidade. Então, nunca foi num lugar feliz, assim, de… Porra, um lugar de dor, muita dor, assim. E aí… É isso, por isso que eu nunca pensei, eu na adolescência nunca… Primeiro que eu não sabia que tinha como ganhar dinheiro sendo comediante, não me foi apresentada essa possibilidade. Quando eu descobri que eu queria ser atriz, mesmo assim, as referências que eu tinha brasileira… Não, é um ambiente super machista dentro da comédia, né? Super. A mulher era ou feia, ridicularizada, não sei o quê, diminuída, objetificada, então, burra. As referências que eu tinha nunca… Primeiro eu achava que era muito distante. Dentro do teatro também tem um preconceito. Hoje em dia tá um pouco menor, mas tinha um preconceito com comédia, assim, era como se fosse menor. Então também, assim, juntando todas as informações que eu tinha, eu falei, não, isso aí não nem passava pela minha cabeça ser comediante. E também, ouvindo a história da vida da pessoa que era comediante, eu falei, gente, a minha não tem nada a ver. A minha é num lugar triste, eu nunca fui a pessoa engraçadona, a pessoa… Então, assim, demorei, assim, muito tempo pra cair a ficha que eu queria ser comediante. Porque eu não associava com a minha vida as habilidades que precisavam ter pra você ser uma comediante. E aí, depois que fui fazer curso, aí me formei, fui fazer profissionalizante de atriz. Aí, quando eu comecei a explorar mais outras ferramentas de comédia, que foi improvisação teatral, fui fazer curso de palhaço. Aí que eu fui entendendo, que eu falei, não, pera… Então tem um caminho aqui. Então aí eu fui entendendo habilidades, fui desenvolvendo habilidades, técnicas, estudo, né? No geral, eu falei, caraca, eu tenho esse lugar que dá pra explorar. E aí foi quando eu entendi, assim, falei, tá, eu acho que eu quero trabalhar com isso, mas vamos lá, tem que entender agora o mercado, tem que entender se é possível, tem gente pagando por isso, quem que tá ganhando por isso, quem que paga por isso? Aí eu fui entendendo o processo até hoje, assim. E aí foi na pandemia que eu, de fato, recebi meu primeiro salarinho ali, que aí a graça que eu comecei a dizer no começo, que é como memeira. Quando a pandemia, né, surgiu, aconteceu tudo o que aconteceu, todo mundo focou muito na internet, né? Que era o único ambiente possível de… Tanto profissional, funcionando. De social, tudo. E aí, naquela época, eu já tinha alguns amigos que me acompanhavam no Instagram, que era mais pessoal, mas eu sempre enxerguei o Instagram como uma coisa, um portfólio mesmo, assim, uma vou vitrine, postar, né? Uma vitrine. Então eu já sempre postava coisas engraçadas e sempre fazia umas coisas assim. E aí um diretor, que era um amigo meu na época, nem não era tão próximo, mas ele já tinha me visto no teatro, numa peça de comédia.
E ele falou, cara, tem um caminho ali que tá começando, as empresas estão começando a explorar, que é nas próprias redes, né? Então, vamos usar a ferramenta da comédia para fazer eles entenderem que você consegue disparar muito melhor e muito mais rápido uma informação se você botar humor nela. E aí ele pirou nessa ideia, ele já tinha contato com várias empresas e ele foi fazendo os networks dele lá. E aí do nada ele falou assim, bom, esse é o trabalho. Me ligou. Mas pra vender conteúdo das empresas. É tipo assim, a gente pegou, sei lá, a gente trabalhou muitos anos com a Smart Fit. Que a Smart deu um puta boom no, imagina, academia, assim, era tudo online, todos os cursos, tudo online. Então eles falaram, a gente precisa fazer essa rede ficar atrativa. E aí ele veio com a proposta de a gente criar memes que dessem as informações, tipo, sei lá, desde promoção tal. A gente vai postar um flyer de promoção ou a gente vai fazer um conteúdo que no começo as pessoas acompanham porque é engraçado até entender que é uma publicidade. Então a gente foi fazendo isso. E memes estáticos também, que aí as pessoas paravam mais, elas compartilhavam. Então assim, você faz a marca rodar muito mais quando você bota uma coisa cômica que alguém se identifica a ponto de compartilhar. Então, quando a gente descobriu isso, eu falei, caramba. E aí, quando eu vi, assim, salário de fazer meme, eu falei, meu Deus, como é que eu vou explicar isso pra minha mãe? Tenta direito, garota.